Ontem, dia 25 de janeiro de 2022, acabou de ser divulgado numa das mais importantes revistas de publicação médica do mundo, a JAMA, um artigo em que foi estudado os casos de reações adversas após utilização de vacinas baseadas naquela tecnologia de RNA mensageiro lá nos Estados Unidos. Lá, eles utilizaram basicamente as vacinas da Pfizer, que foram a maior parte da população vacinada com essa vacina, e a vacina da Moderna, que são baseadas nessa tecnologia do RNA mensageiro. E esse estudo foi interessante, importante, em que eles utilizaram casos reportados de miocardite, relatados desde dezembro de 2022 até agosto de 2021. Foram relatados 1.626 casos de miocardite, um sistema que eles têm lá nos Estados Unidos de informação de reação adversa, em que a própria população, médicos, hospitais podem entrar em contato e relatar e descrever essas reações adversas após utilização das vacinas. Para este mesmo período em que foram aferidos esses 1.626 casos de miocardite, que foram estudados nesse artigo que a gente vai falar um pouco nesse vídeo, naquele momento, haviam sido vacinadas 192 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos. Foram mais de 300 milhões de doses, incluindo a primeira e segunda dose para aquela época, em agosto de 2021, e mais de 190 milhões de pessoas vacinadas e 1.626 casos reportados de miocardite. Uma coisa importante a gente lembrar que não é uma novidade, esse artigo ele não traz uma novidade no sentido de que já há algum tempo, a gente tem até um vídeo aqui no canal de junho de 2021, em que a gente já falava sobre esses casos que foram percebidos de pericardite e miocardite associado à utilização da vacina da Pfizer. Tem um vídeo aqui que é até um dos mais assistidos do nosso canal, em que a gente já falava sobre isso e que já vinha sendo acompanhado pelos órgãos de controle americano e também pela própria produtora da vacina, a Pfizer, que havia iniciado essa investigação para tentar identificar qual seria a justificativa e qual seria aquela população de maior e de risco para ter esse acometimento de miocardite. Essa informação divulgada não é para assustar, não é para amedrontar, não é para criar nenhum tipo de pânico. Essa informação, como já falei aqui, era informação que já havia sido acompanhada pelos órgãos de controle. E o número de casos apresentados ainda continua sendo raro diante do número total de pessoas que foram vacinadas. O custo-benefício favorável à vacina, ele ainda é indiscutível. Nenhum especialista, até o momento, discute a vantagem que se tem ao vacinar. O número de mortes que foram prevenidas com a utilização da vacina, o número de internações que foram diminuídos e o número de casos graves a partir da utilização dessas vacinas de RNA mensageiro lá nos Estados Unidos. Então, a divulgação desses dados não é para assustar, não é para criar pânico, é apenas dados que são importantes de serem analisados para que a gente possa compreender melhor esse processo de vacinação e compreender melhor essa tecnologia nova de criação de vacinas que vem sendo utilizada a partir da pandemia com o coronavírus, que são essas vacinas baseadas no RNA mensageiro. Outra coisa importante para a gente falar aqui, antes de chegar nos dados desse estudo, é que esse é um estudo divulgado numa importante revista científica médica, uma revista que tem história, mais de 100 anos de existência, que é reconhecida por sua notoriedade no mundo científico, um artigo que foi publicado por médicos também respeitados, estudos baseados em números que foram apresentados por órgãos governamentais oficiais, Então, é um estudo que tem sim relevância, diferente de muitas informações que às vezes a gente obtém a partir de WhatsApp, a partir de internet, em que as fontes não são confiáveis, aqui a gente não pode constatar a real fonte dos dados, muitas vezes são dados que são divulgados em que a gente não tem a menor ideia de onde surgiram. Então, pessoas que divulgam vídeos atualmente, eu tenho recebido bastante de pacientes, vídeos de que atletas morreram depois da vacina, e eu pergunto onde é que eles conseguiram esses dados e as fontes são totalmente não confiáveis. Crianças que morreram, outro dia recebi um vídeo falando sobre 600 crianças que haviam morrido após a utilização da vacina da Pfizer. E eu simplesmente questionei de onde vinham esses dados. Foi apresentado um site que não tinha a menor característica de confiabilidade. Era um site que apresentava dados governamentais, dados institucionais verdadeiros. Então, muito cuidado com as informações que a gente obtém na internet falando sobre vacinas. A gente sabe que existe sim má intenção, existem pessoas que têm um posicionamento contrário à vacina e criam notícias falsas. As pessoas sabem que aqui no nosso canal a gente defende a vacina até o momento, concordante
com as principais instituições governamentais e de especialidades do mundo, como o CDC, como a FDA, como o Ministério da Saúde, a Anvisa, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, enfim. Até o momento, os dados científicos nos confortam e nos garantem que a vacina ela tem trazido sim mais benefício do que prejuízos. E ao divulgar esses dados esse estudo recente em que se reporta casos de miocardite associada à vacina, o reforço que nós estamos fazendo aqui é do compromisso com dados científicos. Este é um estudo que foi publicado por importantes pares médicos pesquisadores numa revista importante mundialmente. E esses dados têm que ser sim analisados para que a gente possa aprimorar o processo de construção do conhecimento em relação à vacinação contra o Covid na nossa população. Então, a gente não seleciona trabalhos, não seleciona artigos favoráveis àquela ideia que a gente defende. Não, a gente tem que defender como médico, como profissional da área de saúde, como profissionais envolvidos nesse processo de saúde na população contra esta pandemia que vem assolando a nossa população há mais de 2 anos, a gente tem que defender aquilo que a ciência nos garante a partir de métodos adequados, a partir de estudos confiáveis e a partir de números reais do que realmente está acontecendo. Então, o que é que esse estudo divulgado ontem traz para a gente de informação importante e relevante? Dentre esses 1.626 casos relatados de miocardite nessa população de 192 milhões de vacinados nos Estados Unidos, a gente tem uma incidência maior de miocardite numa população de jovens do sexo masculino. Então, os casos relatados de miocardite entre esses 1.626 foram mais frequentes no sexo masculino. E os casos relatados foram também mais frequentes a partir da segunda dose da vacina da Pfizer. Não houve nenhum caso de morte. Todos os casos relatados foram diagnosticados a partir de exames como eletrocardiograma, ressonância magnética cardíaca e também troponina, que é um exame de sangue que a gente faz para identificar um processo de lesão cardíaca. Eles foram diagnosticados, acompanhados e todos os casos, até a publicação desse artigo, todos os casos tiveram uma evolução favorável, sendo que 98% dos casos já haviam recebido alta médica, naqueles casos que foram internados, né? Alguns casos foram internados, 98% dos casos já receberam alta médica já no momento de fechamento dos dados para esse estudo. Os principais sintomas relatados por essas 1.600 pessoas que apresentaram casos de miocardite foram desconforto, dor no peito e falta de ar. Esses foram os principais sintomas que foram relatados, que motivou essas pessoas a procurarem um serviço médico, onde foi realizado exames para constatação do diagnóstico de miocardite. A importância de estudos como esse e outros que virão pela frente é a de identificação e monitoramento desse processo de vacinação. A gente tem que lembrar que nunca na história da humanidade, pelo menos da que a gente conheça, aconteceu um processo como esse de vacinação de toda a população em um tempo tão curto. A gente está falando aí de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo que tem indicação de vacinação para o controle dessa pandemia. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Então esse processo tem que ser sim monitorado. Efeito adverso pós-vacina é uma coisa que nós pediatras estamos muito acostumados. Pessoas que têm filhos pequenos até 1 ano de idade também estão extremamente acostumadas. Um bebê aqui no Brasil, do seu 0 até o 1º ano de vida, chega a tomar mais de 30 vacinas. E a gente sabe que esses bebês muitas vezes apresentam sim efeitos colaterais. Quem tem filho pequeno sabe que após a vacina de 2 meses, a criança fica ali uns 3 dias um pouco abusada, febre alta, não se alimenta direito, pode apresentar vômitos, muitas vezes tendo que ir para o hospital para controlar essa febre. Então, efeito adverso após vacina são fenômenos conhecidos e que nós sabemos que são previsíveis dentro daquilo que já está acostumado com a vacinação de crianças e com a vacinação de adolescentes e jovens. É óbvio que esses casos de miocardite devem sim ser acompanhados, para que a gente possa estabelecer qual tipo de população é mais acometida com esses efeitos adversos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem a vacina do Butantan, que é a Coronavac, que é uma vacina feita com uma tecnologia diferente em relação à vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. É uma vacina feita a partir de vírus inativado e que, pelo menos até o momento, os estudos têm demonstrado que os efeitos adversos são muito menores. É uma tecnologia mais antiga, já utilizada em diversas vacinas que a gente utiliza em crianças desde de menos de 1 ano de idade, e que os efeitos adversos são mais conhecidos e são mais leves. Então esses estudos vão ser importantes com o tempo, que a gente possa definir qual vacina deve ser melhor para cada caso específico. A ciência serve para isso,
para que a gente possa aprimorar e construir o conhecimento a partir do método científico validado por cientistas e validado por instituições sérias e preocupadas com a saúde e responsáveis pela saúde da população. Para finalizar esse vídeo, nós reforçamos que esse estudo ele mantém a afirmação de que são efeitos raros relacionados à vacina. Lembramos mais uma vez, são 192 milhões de pessoas vacinadas e 1.626 casos relatados de miocardite. Os efeitos positivos, o custo-benefício tem sido extremamente favorável à utilização da vacina, evitando mortes, evitando internamentos e evitando casos graves. Os números demonstram que estar vacinado é muito mais seguro do que não estar vacinado. Os efeitos colaterais são efeitos que devem ser acompanhados, mas que são muito menos frequentes do que o risco associado a não estar vacinado e ter o risco de ter um caso grave da doença.